Hoje eu quero te ver, tô a fim de sossego. Quero te ver porque quero um chamego. Vem preta, vem preto. Vem preta, vem preto. Oi, gente! Estamos aqui com o primeiro episódio do podcast do Like a Love, do Denga. E se você nunca me viu na TV recitando poesia ou cantando por aí, provavelmente você já deu chamego comigo no Denga, entendeu? Mas isso é coisa do passado, porque agora eu estou comprometida. Quem pegou, já pegou. Quem não pegou, não pega mais. Mas você que está procurando uma pessoa assim maravilhosa, sabe? Você pode baixar o aplicativo do Denga e escutar as nossas conversas. E para abrir esse caminho maravilhoso, estamos aqui com Renato Nogueira, nosso doutor pretão em filosofia, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, escritor e uma pessoa que ama falar de amor. Dentro das suas colaborações para a nossa sociedade, ele contribuiu com muitos livros e ainda com certeza vai vir muitos por aí. Ele pode abrir uma biblioteca só dele, inclusive. Vou trazer aqui alguns. Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, Mulheres e Deusas, Por que Amamos e o que é o Luto. Os livros infantis Nana e Nilo na Cidade Verde e o Aniversário de João. Muito obrigada por estar aqui, abrindo esse caminho maravilhoso. A gente fica muito feliz de trazer uma pessoa que é referência pra gente, para falar de amor. E para abrir, a gente vai tratar a temática como e por que pode ser mais difícil para pessoas negras se relacionarem e falar sobre afeto e amor nas nossas dinâmicas sociais. Primeiro, eu vou começar falando sobre as filosofias e as relações humanas. Aqui no Ocidente, é muito comum que a gente trate a filosofia como algo distante do nosso cotidiano, né? Entender a filosofia como um lugar só dentro de aula, um lugar acadêmico, só o professor que pode produzir filosofia. Eu mesmo, quando estão me perguntando, Bá, que tá de onde? Eu falo, tô aqui num bar produzindo filosofia, porque eu sei que o que a gente troca é saber, é pura sabedoria. Né? E na sua perspectiva, como você acha que a gente, enquanto sociedade, pode fazer a filosofia se tornar mais presente ou mais perceptiva dentro das nossas vivências, dentro da nossa relação? Primeiro, agradecer esse convite, Andréia, e toda a equipe aqui do Denga Love Podcast. Que beleza. Então, assim, gratidão por esse convite e essa responsabilidade de a gente poder falar de amor, né? Que é um tema tão necessário. Então, muito obrigado, querida, e toda a equipe, e quem está aqui nos assistindo, está nos ouvindo também. E quando você fala sobre filosofia, né, que é uma área do conhecimento, tem um campo da filosofia que é a ética, que tem como trabalho, né, de alguma maneira, procurar analisar, investigar a moral, as formas de relacionamento, como a gente se organiza para conviver com as outras pessoas. Então, uma das contribuições que a filosofia pode fornecer para as relações humanas, dentre tantas outras, né, as questões fundamentais, qual o sentido da vida, né, para onde vamos, como a gente chegou, a gente tem uma questão que tem a ver com ética, ou seja, como a gente se relaciona, quais são os princípios para a gente fazer acordos, estabelecer relacionamentos, e todo relacionamento afetivo sexual tem que ter, de alguma maneira, sim, alguns princípios éticos. Então, a ética é um caminho para a gente poder se relacionar melhor. Então, tentar conectar como é que a minha moralidade, a sua moralidade, como essas coisas se relacionam. Muito bom. E como você acha que descolonizar o pensamento pode influenciar na melhoria das nossas trocas afetivas? Só esse cortezinho. Então, essa noção, André, de descolonizar o pensamento, ela é importante porque tem uma dimensão que é o que a gente chama, né, de projeto de colonização, esse projeto colonial, que tem a ver com a forma como o planeta se organizou, como o mundo se organizou, a partir da modernidade, que foi quando, né, o Ocidente, a Europa especificamente, ela vai colonizar e ter relações de poder, né, de opressão com
com a África, com a América, com a Ásia, e como é que isso muda a maneira das relações no mundo como um todo. Então, a colonização ela vai estabelecer certos parâmetros de relacionamento e vai estabelecer um certo imaginário. Quem fornece o quê? Quem fornece matéria-prima? Quem fornece o produto manufaturado? Isso vai invadir as nossas relações cotidianas também. Então, a descolonização é uma forma da gente enfrentar alguma coisa que nos atravessa estruturalmente, que vai de coisas muito simples do nosso cotidiano, por exemplo, das relações de gênero, relações étnico-raciais, em todas as relações intergeracionais. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma dimensão da colonização. A gente vê uma pessoa branca, chefe de cozinha, e vê uma pessoa negra, chefe de cozinha. O nosso imaginário tende a depositar mais confiança numa pessoa, por exemplo, num homem branco, que tem sotaque francês, que é sotaque assim, vamos dizer, que seja um francês, falando de culinária, de alta gastronomia, do que de uma pessoa negra. Então, o nosso imaginário recebe de maneira diferente. Ainda que tenha duas pessoas falando a mesma coisa, a nossa percepção é diferente. A gente já viu isso em alguns estudos, por exemplo. Então, quando um homem branco, né, fala de gastronomia, qual é o impacto na plateia em relação a uma mulher negra falando de gastronomia? Não, como é que isso é diferente? Porque o nosso imaginário colonial está ocupado por uma valoração maior para algumas pessoas como porta-vozes de certas áreas de conhecimento, de certos saberes, certas formas de fazer coisas, certas tecnologias. Então a gente não consegue enxergar só o conteúdo, a gente enxerga a forma com o conteúdo. E essa maneira, ela também está marcada pelo processo de colonização, por uma colonialidade. Então, descolonizar serve para a gente tentar encontrar as coisas sem ter, vamos dizer, esse filtro de discriminação, esse filtro de diminuição da valia das pessoas, né? Para encontrar as pessoas independente dessas formas que vão desqualificar, que vão diminuir por conta do racismo, do patriarcado, do capacitismo, do LGBTfobia, várias formas de discriminação, então, de opressão. Em tempos de amores líquidos, a gente enfrenta, principalmente as novas gerações, muita dificuldade de se relacionar. Né? Amores líquidos é um conceito de Baum e eu tenho até uma poesia, vou trazer um trecho agora, que eu falo sobre isso, que é assim: amores líquidos que goteja a cada instante, mas um amor falso que se desfez na minha estante, e aquele amor, agora líquido, debaixo das rachaduras só desprezo. Nós não merecemos isso. Nos entregando para cada começo, já pensando no fim, eu não mereço isso. É um trecho de uma poesia minha que eu escrevi nesse processo angustiante de entrar para as relações numa frustração muito grande das pessoas terem dificuldade de se entregar, de se abrir, de ter confiança, já entrar com medo, já com joguinhos e intrigas. E eu digo essas novas gerações porque, apesar das dificuldades também das nossas gerações mais velhas de se relacionar com suas questões, havia uma maneira mais paciente, mais serena de conviver, de ter paciência com os processos mesmos, né? Como você acha que a gente pode recuperar o sentido dessa presença real no outro? Agora vai. O amor líquido eu gosto de pensar que tem muitas dinâmicas amorosas, né? A gente pode falar de amor romântico, amor confluente, falar de poliamor, amor líquido. O amor líquido, né, como Bauman categoriza, como ele analisa e avalia, tem a ver com essa, vamos dizer, incapacidade da gente buscar profundidade, né? A gente buscar o investimento. Então é como se as pessoas fossem descartáveis, como as relações fossem sem muito valor, né? Você pudesse usar alguém, ou seja, transformar um sujeito em objeto. Então isso está presente numa sociedade que também tem algo que é importante dizer, como o capitalismo, as relações de mercado entram na vida íntima.
E aí tem muitos textos, muitos estudos apontando para isso, né, que a gente pode pensar para quem se interessar por isso, por estudar esse assunto. Tem um livro chamado Amor na Era do Capitalismo, da Eva Illouz, que fala sobre isso, uma socióloga, antropóloga franco-israelense. Tem o Anthony Giddens, que fala sobre transformação da intimidade, onde ele vai explicar ali o que é o amor confluente. Mas, trocando em miúdos, o que acontece? O que está acontecendo? É que a gente usa a lógica do mercado para falar da vida afetiva. Então, por exemplo, se eu tenho um produto em muita abundância, aumenta a oferta e a procura é baixa, o produto tende a aumentar o valor ou diminuir o valor? O produto tende a diminuir o valor, porque tem muita oferta e pouca procura. Se a oferta for pouca e for muita procura, aquele produto ou serviço, o valor vai aumentar, fica mais caro. Só que o amor não pode ser regido pelas regras do mercado. Esse é um problema. E as pessoas têm se relacionado com outras pessoas como se fosse aquilo que a Valesca Casanello fala de prateleira do amor, né? As pessoas são, até nos aplicativos, nos apps, por exemplo, né? Quem é, e o Denga Love tem esse mérito, tem muitos méritos, e um deles é esse, né? Porque tem elementos étnico-raciais que vão classificando os outros, quem vai ser escolhido, quem recebe mais like. E aí, porque as pessoas são vistas como mercadoria. E a relação amorosa é como se ela fosse comprar alguma coisa. Não tivesse uma outra dimensão, que é um encontro genuíno com alguém. Então, a gente acaba classificando as pessoas, né, a partir de um repertório que é para classificar mercadoria ou serviço. Não tem como eu dar nota para alguém, né, como eu dou nota para um serviço. Né, um aplicativo, um app que você dá nota ali para um serviço ou para um tipo de produto, um tipo de roupa, ou tênis, ou calçado. Só que isso acabou entrando na vida íntima das pessoas e a gente tem se relacionado com os outros como se fossem coisas. Então a gente entra numa lógica, o quanto eu ganho com esse relacionamento. O quanto eu ganho numa dimensão que é da ordem da troca do mercado. E aí o Antônio Bispo, né, Nego Bispo, né, um grande mestre, né, que ancestralizou em 2023, com quem eu tive, né, o presente de conviver e aprender muita coisa, ele faz uma formulação que trocar, eu troco quando eu posso comprar ou vender. Mas a relação amorosa, ela é, do meu entendimento, da ordem da confluência. E a confluência, eu não troco nada. Não estou trocando nada. Eu estou compartilhando. E compartilhar tem a ver também com compartilhar algo que é mais difícil, que é a generosidade. Né? É ser capaz de acolher o outro tal como essa pessoa é, sabendo os nossos limites, o meu limite, da outra pessoa, o que eu estou desejando, e fazer um bate-bola nessa relação. De uma relação que ela não tem a ver com competição, mas tem a ver com como a gente pode fazer coisa em parceria, né? Sem ter que competir com o outro, sem ter que seja um jogo em que um ganha e o outro perde. Mas um jogo de ganha-ganha é um frescobol, né? Você vai lá brincando. O frescobol é um jogo que tem nas praias, nos litorais, né? Muitos litorais do Brasil, no Rio de Janeiro, né? Que a gente vai brincando e a brincadeira não é fazer ponto. É não deixar a bola cair. Então tem essa dificuldade. Então, eu diria que é necessário que a gente tenha uma gramática dos afetos, a gente tenha um aprendizado afetivo para poder lidar com isso, né? Então, indo na tua questão, né, seria isso, né? A gente não pode tratar a relação amorosa, a relação com as outras pessoas, como se fosse uma relação de mercado, como se fosse lei de oferta e procura, porque isso acaba crescendo na nossa... então você pode ganhar mais. Então tem pessoas que vão disputar quantos likes elas ganham, né? Quantas parcerias elas podem fazer ao longo de um mês, quantos dates elas podem ter, que também não estou a dizer que seja errado, não tem o certo e o errado. É também saber qual o seu projeto. Eu acho muito importante, qual o seu projeto de vida, o seu projeto de relacionamento. A gente faz projeto de carreira. Vou formar em tal área, quero trabalhar em tal lugar, daqui a 5 anos quero estar num tal cargo. Tem tantos projetos, só que a gente não faz projeto de relacionamento. O que eu quero no relacionamento? E aí não é que você vai querer uma pessoa perfeita,
porque é importante a falha, é na falha que tem o encontro. Eu tenho essa tese, acho que é importante, né? É só na falha da humanidade que eu encontro o outro, mas eu tenho uma dimensão daquilo que eu desejo, que eu preciso e que eu posso entregar. E aí, para fechar essa parte, te ouvir, ou seja, também não é bom prometer o que você não pode entregar. Então, como a Geni Nunes diz, né, uma psicóloga guarani que tem um trabalho muito interessante sobre descolonização dos afetos, ela fala sobre isso, né, a gente conversando outro dia, ela fala que as pessoas também prometem o para sempre. Ninguém pode entregar o para sempre. Então, o que eu posso entregar para alguém? Então, é muito bom dizer, ó, eu entrego tais coisas, eu vou conseguir entregar isso aqui, vamos tentar tal... É com pequenas promessas. É o que você fala de retroalimentar o amor, né? Sim, porque o amor é uma energia renovável, mas se eu não retroalimento, ela vai gastando, vou perdendo esse negócio. E outra coisa, a gente não consegue amar todo mundo com a mesma intensidade o tempo inteiro. Mas é muito importante amar. O amor está em muitos lugares, na relação de conjugalidade, o amor com as amizades, o amor com pessoas da sua família, né? O amor com as coisas que você gosta de fazer, os locais que você tem vínculo, que pode ser visitar o seu pai, sua mãe, visitar um amigo, rever uma amizade de décadas. Eu gosto muito de falar com pessoas que eu conheço há 30, 40 anos, né? Porque isso é muito bom. Pessoas que eu já convivi no passado e, às vezes, do nada, uma ligação para um amigo que estudou comigo. Uma amiga, olha, e conta como você está, o que aconteceu? E você sorri, fala de pequenas coisas. Isso é interessante, né? Você alimenta, né, a sua trajetória, saber quem você é, como você tem chegado, onde você está chegando. Então, requer esse percurso um pouquinho. Muito bom. A gente recebe muito, não sei se você acompanha, as histórias de chamego, que a gente compartilha toda semana, de casais que deram certo. Inclusive, a gente vai entrevistar daqui a pouco um casal. E são histórias que deram certo, mas a gente também recebe muitas histórias de lamentações, né? De pessoas que conseguiram sair da primeira etapa, do like, de se encontrar pessoalmente, mas essa dinâmica de manutenção do afeto vai se perdendo. As pessoas têm tido muita dificuldade de construir essa verdadeira ponte do amor, né? E mesmo que não vá se resultar num amor romântico, mas até numa dinâmica de amizade, muita dificuldade, principalmente estabelecida entre homem e mulher, né? E é algo que nas nossas trocas de relações afetivas, sobre conversas sobre dentro dessa temática, muito tem se discutido, e aí a gente quer escutar o que você acredita do papel do feminino e do masculino nas relações. Você acha que ao longo desses anos, e principalmente dentro da contemporaneidade, você acha que tem mudado muito? Tem muitas mudanças, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que afeta as relações amorosas é aquilo que a gente tem falado, né? Vou falar em resumo, né? Que é o patriarcado. O patriarcado é um sistema, o machismo é um conjunto de técnicas, tecnologias, e a misoginia é uma prática discursiva. Ou seja, o patriarcado é um sistema, né? Um sistema político, simbólico, que é um sistema que coloca os homens numa posição de poder e as mulheres submissão. O machismo é um dispositivo, né, que aciona essas relações. Então, por exemplo, acender ou apagar a luz é um dispositivo interruptor, assim como o machismo. E a misoginia é o discurso que vai ali, de alguma forma, cristalizando essa relação. Os movimentos sociais, as ondas do feminismo, o movimento de mulheres, né, mulheres negras, o movimento de mulheres em geral, os movimentos feministas, eles tensionaram e tensionam com o patriarcado. E isso faz com que tenha uma desconstrução das posições de poder naturalmente. Vou dar aqui um exemplo. Era possível que um homem fosse pai nos anos 80 sem saber quanto o filho calçava. Era possível que o homem fosse pai nos anos 80 sem saber o nome da professora do filho. Sem saber se o filho preferia a cor azul ou a cor verde. E a mãe tinha uma sobrecarga emocional. Isso cria desgaste, né? Então, no século XX isso acontecia. Hoje, então, isso fazia um desgaste para as mulheres, que tinham uma sobrecarga de trabalho.
trabalho doméstico, tinham mais carga horária de cuidado com a casa, cuidado com as crianças, e tinha um papel definido, né, de provisão masculina e de cuidados, né, com as coisas íntimas pelas mulheres. E essas posições, elas vão sendo, de alguma forma, enfrentadas. Obviamente que tem muitos fatores aí, muitas interseccionalidades, né? Se é pessoa de classe média, se é de média alta, se é rico, se é pobre, se é uma família negra, se é uma família branca, se é uma família interracial. Todos esses elementos, numa pesquisa mais, vão fazer diferença. Mas tem uma estrutura que é do patriarcado. E os homens, nós homens em geral, a gente, no geral, a formação masculina é uma formação a favor de uma virilidade com uma capacidade de ser impenetrável. Então, os protótipos de masculinidade, a hegemônica, por exemplo, é um homem muito poderoso que é invulnerável praticamente, que é impenetrável. Então, os heróis, o homem de aço, o homem de ferro, os heróis são o quê? Impenetráveis. Não entra nada nesses caras. Né? Tem super-heróis que, por exemplo, eles ficam verdes e quebram tudo. Né? A natureza deles quer ficar verde, né? Que é uma metáfora para a clorofila, é quando ele fica irritado, sai de baixo. E para você amar e ser uma pessoa amada, tem que ser uma pessoa que expõe a sua vulnerabilidade. Né? Você não expor sua vulnerabilidade, você não pode fazer um contato de intimidade. Então, se a pessoa não demonstra sua fraqueza, não demonstra as suas insatisfações, ou só pode fazer isso em acessos de raiva, isso dificulta o contato íntimo. Então, é como se tivesse assim, uma educação, uma formação, numa sociedade binária, numa sociedade patriarcal, que os homens assumissem um certo papel. E esse papel faz com que, para os homens, a relação com a intimidade seja uma relação quase que proibida, né? E esses homens, então, ficam muito fixados numa relação em que a descarga emocional, a descarga da tensão, ela está muito mais ligada ao sexo. Não que as pessoas não possam ter várias parcerias sexuais, se for da sua escolha e se o sexo for consentido. Mas muitas vezes esse homem pode fazer isso só por conta de uma performance social. Não porque ele deseja realmente, mas porque ele quer uma validação para falar que ele é um grande homem. Essa validação passa pelos pares masculinos, por outros homens. Né? Tem uma história que é uma anedota, para fechar essa história, que era uma história de um homem, estava conversando isso outro dia, quem contou essa piada foi até uma anedota, né? Uma piada, não sou bom de piada, mas a Elisa Lucinda estava com ela no evento, a gente conversando, ela contou essa, que eu até conhecia algumas versões, ela conta lindamente. Era um homem que estava com problemas de disfunção erétil e ele contou para os amigos do clube, um homem de classe alta e tal. E aí eles falam para ele que tinha uma profissional do sexo muito experiente, né? E ele vai até essa profissional do sexo, contrata os serviços dela e depois de meses a ereção dele volta. Aí ela pergunta, e agora, vamos ter relação sexual? Ele falou, não, eu quero mostrar para os meus amigos que eu consegui. Ou seja, eu não sei contar anedotas, mas o que está em jogo ali? Ele estava querendo a validação masculina. A relação dele não era com as mulheres, com aquela mulher. Né? Na verdade, a relação, o amor dele é homoafetivo. Ele quer a validação dos homens. Ele admira homens. Ele quer que os homens... Então, é muito importante contar a história. Tem uma outra anedota, que é um cara que está numa ilha deserta, fica com uma mulher dos sonhos dele, só tem ele e essa mulher, e eles ficam juntos, só tem os dois, é uma grande atriz que ele admirava, e aí passa um tempo, ele fala assim, pode fazer uma maquiagem com barba, prender o cabelo e usar essa roupa aqui? E aí ele... Agora você fala que teu nome é outro, é de um homem, nome X. Aí agora ele fala para ele assim, pô, meu amigo, você não sabe com que eu estou me relacionando intimamente, com que eu estou tendo relação sexual. É com a fulana, ou seja, contar para alguém essa coisa, percebe? Isso tem um universo masculino de validação que vai dificultar esse mergulho na intimidade. Então isso é uma coisa que é construída socialmente, historicamente,
Não sei se deu pra... que eu sou ruim de anedota. Não, eu sou uma deu pessoa... super pra entender. Não, mas eu sou um cara... Não tem essa coisa, não tem essa veia, né? Não tenho veia cômica. Mas é só pra ilustrar como ele precisava. Ele tava com ela, tá ótimo estar com aquela mulher. Ilha deserta. Ele precisou que ela se... né? Que ela usasse ali uma roupa e fingisse que fosse outra pessoa, que fosse um homem, pra ele contar, olha, meu amigo, o que aconteceu comigo? Eu estou com a mulher dos meus sonhos, tendo relações. Falou de uma forma, tem uma forma até mais vulgar, né, que aparece nas anedotas mais populares. Que eu não tenho jeito para falar dessa forma. Não consigo. Não, deu pra entender. Ó. Inclusive, fica a dica. Homens que estejam no Denga, saibam que se vocês estão procurando mulheres, não é pra ser mãe, né? Porque você falou a relação aí do patriarcado, a dinâmica já mudou. Se você precisa de validação masculina, faça terapia. Tá me entendendo? E aí você troca aqui o seu pensamento. Inclusive, pra gente dar um tchan assim na conversa, fica aqui um presente do nosso apoiador. Tá muito bom, já provei. Fica a dica, esse de churros é incrível. Gente, obrigado. Um licor creme de leite com canela. Pô, Mr. Buster, olha aí. Obrigado aí, ó. Obrigado pelo presente. E, ó, continuando isso que você puxou sobre vulnerabilidade, você falou sobre a vulnerabilidade nas trocas, né? Isso é o que mais dificulta as pessoas se mostrarem sensíveis, se mostrarem abertas. Se você pudesse dar, 3 dicas para as pessoas fortalecer essas relações, ao invés de se endurecer essa construção, principalmente as diversas relações que você próprio cita, desde o amor à construção de um amor romântico, quais dicas você daria? Vou pensar aqui numa coisa bem simples, então. Dicas, é difícil falar dica, eu não tenho muita receita pra nada, né? Não tenho muita receita, mas vamos lá. Eu não sou alguém de receitas, né, tá? Não tenho muita receita, não. Mas o que eu acho interessante? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu desejo. Faço 3 perguntas. Então, como é que eu penso o mundo? Como é que eu penso um relacionamento? Eu respondo essa pergunta pra mim. Eu respondo uma outra pergunta. O que eu desejo nesse momento? O que eu tô desejando agora? O que eu estou sentindo agora? Então, o que eu desejo, o que eu sinto, não são a mesma coisa. Então, eu posso estar sentindo o quê? Alegria. Então, eu posso ter muitos dias alegres. Tem uma coisa que eu acho legal para criança e adulto pode fazer, é um emocionário. Ao invés de diário, você, no final do dia, você anota no seu caderno as emoções, os sentimentos que você teve. Fiquei triste com a notícia da demissão do meu amigo, fiquei alegre com a notícia do sucesso da minha irmã, fiquei receoso. Anota o que você sentiu. Né? E você falar o que você está sentindo sobre aquela relação, no relacionamento. Como é que eu me sinto com aquela pessoa? Você pode descrever isso. Né? Para você, eu me sinto assim, me sinto tolhido, me sinto apoiado, me sinto invadido, me sinto compromissado. O que você sente? O que eu desejo? Eu desejo mais tempo com essa pessoa, eu desejo mais individualidade, desejo morar junto, desejo morar em outra casa, desejo ser mãe, ser pai, desejo não ter filhos. Eu penso que o meu plano de vida não parece com o seu, eu penso que o meu plano de vida parece com o seu. Então, serão 3 perguntas: o que eu penso, o que eu sinto e o que eu desejo. E aí, a outra pessoa faz o plano dela. Vocês vão vendo o caminho. Porque pode ser que as pessoas tenham trajetórias que não façam muita convergência. Não que a gente vai conseguir controlar tudo, não vai conseguir controlar tudo mesmo, não tem jeito. Mas com um pouco de acaso, sorte, destino, né? E os deuses do amor, a divindade do amor, né? Nos apoiando, você vai fazendo um caminho que você fica mais satisfeito e vai negociando cotidianamente. Então a dica, se for dica, né? Eu não sei da dica não, tá, gente? Mas foi a dica, obrigado, André, por essa questão. É assim, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu desejo. Muito bom. Aí você, olha, eu penso isso.
Você pensa uma coisa diferente. Então você pensa que você deseja, por exemplo, tem gente que o design de carreira da pessoa, a pessoa quer ficar bilionária. Os dois querem ficar milionários. E outros não, eu quero pagar minhas contas e ter um fim de semana livre para curtir a vida. Maratonar uma série, beber um vinho, ou tomar um suco de clorofila. É isso. O que vocês querem? O que vocês desejam? Isso é importante dizer. Para saber se está muito distante, muito próximo. Ou se pode arrumar. Se pode diminuir a distância. Ou se a distância não compromete a trajetória dos dois. Que tem coisa que não vai comprometer, outras podem comprometer. Né? Se você está conhecendo alguém e não sabe como puxar um assunto, já chega perguntando essas 3 coisinhas. Já é um ótimo pontapé inicial, não é? E eu queria muito que você falasse sobre por que, pra mim, na minha perspectiva, a não monogamia, a monogamia, quando se tratado de pessoas pretas, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo. Porque pra mim, por exemplo, é muito... Mas eu acho que é do humano, né? Viver com essa complexidade, porque eu tenho essa alma não monogâmica. Não tem como. Acho todo mundo muito incrível, eu quero ficar com todo mundo, eu quero trocar com todo mundo. Só que é muito trauma, cara. Não dá, é muito trauma, é muita insegurança, afeta muito a autoestima. O buraco é muito mais embaixo. Como é que você vê essa distinção, assim, entre o nosso povo? Eu acho que tem uma coisa que você trouxe logo no começo, André, trouxe no início aqui, né, uma pergunta, uma questão que é como população negra e a vida amorosa, como que isso atravessa a população negra. Eu acho que a gente não pode esquecer, sem dúvida nenhuma, que tem um fenômeno que é o racismo. E aí tem uma dimensão, eu vou falar em primeira mão aqui, gente, em primeira mão vou trazer um conceito aqui de um texto que vocês talvez encontrem aí, vão encontrar, um texto que vai estar nas redes sociais por aí, né? Porque eu tenho as redes sociais, no Instagram, o canal do YouTube, e tem que é tipo um blog, né? Que são textos curtos para ler no celular. Tem um conceito que eu acho importante, que não é muito falado, que eu tenho explorado esse conceito, que é racismo afetivo. A gente fala em racismo recreativo, fala em racismo, né, em outras dimensões do racismo estrutural, racismo sistêmico, mas tem um racismo afetivo, que tem a ver com uma dignidade e indignidade de um corpo, de uma pessoa ser amada. Então, num contexto das relações assimétricas, étnico-raciais, qual é a pessoa, qual o corpo, quais são os fenótipos que podem ser amados, que recebem amor. Então, historicamente, teve uma dissociação para a população negra entre afetividade, intimidade amorosa, de conjugalidade e vida sexual e desejo. Então, teve uma hipersexualização que criou processos de animalização. Então, a gente tinha, no século XIX, homens negros escravizados que eram reprodutores. Eram reprodutores. Então, você tem uma aproximação, tem um contexto de muita violência sexual de gênero, né? Muitas violências, muito abuso sexual de crianças, de mulheres, de homens, no contexto da escravização. Um corpo que era usado. Um corpo que era usado como ferramenta. Uma ferramenta que era usada para serviços de ordem sexual e serviços nas plantations, né? Nas plantações de monocultura, né? Da cana, do café, na exploração de minas, que é o básico das economias, né? Dos países emergentes, né? Que é justamente mineração e o agro. Então era isso, essas mãos negras que faziam isso e que tinham pouco descanso e eram hipersexualizadas, tratadas como mão de obra ou como ou sendo abusadas sexualmente. Então isso é um histórico, né? Então a gente for fazer uma história, uma breve história da sexualidade no contexto dos países, né? Com diáspora africana, né? Um país como o Brasil, por exemplo, como é que foi constituído o direito à família, o direito ao desejo? Então a gente vai ter que ter uma dimensão de como o racismo afetivo ele atravessa a nossa história e ele, de alguma maneira, contribui para a construção da nossa subjetividade, dos nossos modos de pensar, sentir, desejar.
Então, esse é um fator. E aí, obviamente, que a não monogamia, ela produz insegurança nesse formato, inclusive, que é um formato que é diferente dos formatos nos contextos africanos mais tradicionais, de policonjugalidade, em que tinha a ver com outros fatores, e aí isso pode dar insegurança em qualquer pessoa. E aí vai depender muito como a gente constrói isso, mas tem que entrar na balança, entrar no jogo, como é que o racismo afetivo nos atravessou, como ele nos atravessa. E aí a gente vai ter uma dimensão, primeira mão, o conceito aqui para vocês aqui, racismo afetivo, que a gente não fala muito sobre ele, né? Não é tão propalado assim, então aqui inaugurando aqui, obrigado, inaugurando aqui, ó. Abrindo o caminho em mão dupla. Você não fala, a gente fala, e essa é uma dimensão importante, isso vai fazer a diferença. Quando a gente percebe isso, como é que meu desejo foi formatado? Por quê? Qual a dificuldade que eu tenho com o espelho? A gente tem ícones, figuras ícones, né? Como, vou dar uma fala, vou trazer aqui um exemplo. Michael Jackson, ele dizia que tinha uma dificuldade em se olhar no espelho. Como é que pode, né? E ver o bonito daquele. Isso aí. Dificuldade. Então, para se ele sentir digno de amor, ele quis um processo de embranquecimento. Então, isso é como o racismo afetivo interferiu na constituição da subjetividade e da aceitação da sua imagem, numa distorção de imagem. Então, tem um aspecto que é do campo da psicologia social, que é como o nosso imaginário vai ser ali formado por isso. Então, aí talvez seja a base para a gente começar aí um debate que pode ser uma tese ou uma dissertação sobre monogamia e não monogamia por conta das implicações do racismo afetivo na população negra. Então, aí seria... afetivo vai afetar muitas coisas, né? Inclusive, a gente, quanto solidão do povo negro. Sim. Né? Eu não costumo nem dizer a solidão da mulher negra, é quanto povo, né? Você trouxe o exemplo aí, como é que foi o processo específico em relação a essas violências sexuais aos homens pretos. E aí, se a gente for entrar na individualidade da violência sexual das mulheres pretas, como a gente se violenta e a gente perpetua essa violência, né? E aí a gente já pode levar para um outro caminho também que eu queria muito puxar, que é sobre o abandono paternal. E aí, infelizmente, dentro desse recorte racial vindo dos homens pretos, né? É muito violento. Eu, como uma mulher preta, me relacionar com um homem preto, não já ficar com medo ou pensar do que será do futuro caso eu engravide, como é que vai ser a constituição dessa família, o que pode vir aí depois disso. E aí a gente já entra em outras camadas, né? Como é que o homem, de uma forma geral, ele vai ter mais dificuldade ao acessar o amor, mas falando do que nos interessa, como o homem preto, como muito se reproduz, tem essa dificuldade, comparado às mulheres, de se entregar para uma relação, de se entregar para suas vulnerabilidades, para os sentimentos. Você acha que isso é um mito ou é uma verdade? Então, eu gosto de trabalhar com os mitos, né? Eu vejo os mitos como plasmadores do nosso imaginário, né? Os mitos, eles são de alguma forma, as histórias, os mitos, eles servem também como um pouco o espelho do nosso inconsciente, mas também como formas de, vamos dizer assim, de estimular, né? De fazer as histórias, os mitos, da gente poder ter formas de lidar com o mundo, né? Então os mitos acabam também, estão aqui na realidade, eles também produzem realidade, os mitos. E como é que eu vejo? A gente tem que pegar os números, né? Eu não tenho os números exatos de abandono parental, abandono de homens, por cor, raça. Não tem esses números aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, os homens, em geral, eles tendem, esses números existem, eles estão aí, numa separação de casais, é mais frequente, sim, que as mulheres fiquem com as crianças. E aí, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres pretas, brancas, indígenas, amarelas, asiáticas, ficam mais com as crianças do que os homens. Isso no geral. Como é que eu vejo? E aí tem uma questão que é um traço geral de masculinidade. Por quê? Eu acho sempre importante a gente ter os números direitos, porque senão a gente também fica só o foco como o homem preto vilão, que é uma coisa que está no imaginário social, né, do homem preto vilão. A gente vai ter muitos homens pretos que são pais presentes, são pais dedicados. E talvez a gente não lance muitas luzes sobre isso,
e lance luzes, como vai ter muitos pais brancos, homens brancos, que estão envolvidos com casos de violência. Então, o homem, em geral, está muito mais marcado pela ação de violência. Mas eu diria que isso tem a ver com a nossa formação, né? Com uma biografia masculina, né? Eu nem uso a expressão masculinidade tóxica. A masculinidade é uma construção que ela é atravessada pela violência. E quanto isso, a gente articula, então, faz uma interseccionalidade, gênero e raça, né? A validação dos homens negros, por conta do racismo afetivo, ela sempre passou muito pela performance sexual. Essa é uma questão. Então, isso foi construído historicamente, né? Que a validação dos homens negros veio por aí. Inclusive, a gente foi ler o Frantz Fanon. O Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala de uma fantasia, né? Uma fantasia em relação às mulheres negras, aos homens negros. E ele comenta, por exemplo, ele nos ajuda a compreender como os linchamentos de homens negros, jovens negros nos Estados Unidos, por exemplo, e eles eram muitas vezes eram articulados com linchamento, enforcamento e castração, por uma fantasia fálica em relação à sexualidade dos homens negros. Então tem um histórico em relação a isso, né? Que é um histórico grave, que ele vai atravessando. E qual o nosso trabalho? É a gente, de alguma maneira, justamente enfrentar, né? Como essas fantasias elas vão sendo politizadas, que elas são de ordem política também, elas vão interferindo negativamente na vida da população negra. É enfrentar isso e dizer, isso aqui é algo que a gente não é isso. A gente não é essa fantasia. Nós não somos isso. A gente é muito mais do que isso. Somos pessoas com muitas possibilidades e a gente está aí disponível para muitas gramáticas afetivas, para lidar com essas tensões no cotidiano. Então, como é que eu vejo? Cada vez mais homens pretos, têm entendido como esse cruzamento gênero e raça ele afeta o nosso imaginário, afeta as nossas formas de pensar, sentir, desejar, e não necessariamente se rendem a esse canto da sereia. Que é um canto da sereia, que é um lugar de validação. Você ser uma máquina sexual, ser um homem muito sexy, caliente, né? Um homem incrível. E aí como se fosse um único lugar de aplauso para esse homem, um único lugar de, caramba, esse é o lugar. Então, recusar que esse seja um único lugar é uma coisa importante. Falar, isso é um lugar importante da vida. Mas eu não preciso, para minha validação, né, assumir esse personagem que o patriarcado, junto com o racismo, tem apresentado para mim. Né? Porque será que esse papel que eu fico confortável com esse papel? Não vou ficar... Então seria um caminho. Então é um tema, então é uma dissertação de mestrado, tá? Dá uma tese esse negócio. Mas eu diria que é isso, indo na tua pergunta, né? É uma construção histórica e social, né? Elementos políticos, né? Muito fortes, que tem a ver com essa história da sexualidade da população negra no Brasil, como isso se constituiu, como o racismo afetivo atravessou isso tudo, né? Então... E eu vejo que é isso, a gente tem feito esforço, agora é óbvio, a gente não muda as coisas de uma hora para outra. Né? O imaginário não é uma coisa que eu desconstruo. O imaginário a gente vai ressignificando, vai trabalhando esse imaginário, né? A partir de outras práticas sociais, de novas práticas, né? De novas, vamos dizer, de novas formulações, ou recuperando formulações anteriores, formulações ancestrais, como nós fazíamos antes da escravização, como continuamos fazendo e resistindo. Então, isso vai sendo lampejos de inspiração também, para que outras pessoas possam fazer, né? E possam se espelhar e possam construir. Então, é um pouco por aí. Tô pensando, foi bem esse negócio que eu falei. Você tem uma... Não, foi ótimo. Foi bem. Foi ótimo. Isso me faz pensar muito sobre quando a gente
passa a barreira da dificuldade de se entregar ali no início e construir a relação, né? Como você acha que a gente, dentro desse recorte racial, quais são essas mais dificuldades que as relações afrocentradas elas vão encontrar durante a sua permanência mesmo dentro de uma relação? Desumanização. Acho que é um fator importante. Por quê? Uma das questões fundamentais, isso está dito por muitas autoras e autores, tem muitos estudos nesse campo, a quem se interessar, mas trocando em miúdos, de modo muito direto e curto, né, tem uma desumanização. Ou seja, é cobrada uma perfeição das pessoas negras. Ou seja, categorias sociais oprimidas, elas são desumanizadas numa dimensão que elas não podem errar. Então, qualquer falha, ela é amplificada. Então, a gente vive numa dicotomia anjos e demônios. A gente não é anjo nem demônio. A gente é de uma outra categoria, que é a espécie humana, a condição humana. Né? Somos viventes aqui do planeta. Mas isso faz com que uma pessoa seja muito mais capaz, numa relação de intimidade, de perdoar, de relevar, de mitigar, de, vamos dizer assim, fazer o meio campo ali para a resolução de um erro de uma pessoa não negra, né, de uma pessoa branca, por exemplo, do que de uma pessoa negra. E aí, esse homem negro que erra, essa mulher negra que erra, ela é colocada em estereótipos raciais. A mulher negra raivosa, o homem negro que não presta. Isso vai sendo construído. E a pessoa aciona esse repertório, que é um repertório que está disponível pela sociedade, está no nosso imaginário simbólico. Ela aciona aquilo, desumaniza e generaliza a pessoa. E aí a gente faz aquela noção, faz aquela figura, né? Tomar o todo pela parte. Todos os homens negros são assim. Todas as mulheres negras são assim. Né? A gente não vai falar todas as mulheres brancas são assim. Todos os homens brancos são dessa forma. Essa generalização vem desse mecanismo que é o racismo sistêmico. E aí vai dizer, mulher negra... Então essas expressões que a gente conhece bem, que eu nem consigo nem dizer direito essas coisas, que não, né? Mas fulano é barraqueiro, fulano é barraqueira, fulano é isso. Tem uma expressão que é racista, o favelado, a favelada. Então a gente não vê a pessoa e enxerga as construções, os estereótipos sociais. Aí você não mergulha no outro, não diz assim... Olha o que você está comendo, olha o que você está fazendo, olha o que você fez, olha como eu me senti. Isso é muito importante, como eu me sinto. Então, no primeiro momento, uma maneira da gente estabelecer uma relação saudável, né, elementos para uma conjugalidade saudável, relacionamento saudável, é a gente falar muito o que a gente está sentindo. Isso pode ajudar um pouco. Vou dar aqui um exemplo na relação de parentalidade. Você tem um filho de 4 anos, 5 anos de idade. E a criança brincou e está tudo desarrumado na sala, cheio de brinquedo. Pode ter um adulto, a tutora, o tutor, um pai, uma mãe, falar assim, guarda o brinquedo, guarda os brinquedos. Ou posso falar assim, os brinquedos estão espalhados. Eu fico triste em ver os brinquedos espalhados, porque isso atrapalha o funcionamento da casa. A casa fica uma bagunça. A sua avó quase tropeçou nos brinquedos. A vovó fez um bolo tão bom para você, imagina a tua avó tropeçando nesses brinquedos. Você pode ajudar a gente a guardar os brinquedos? Os seus brinquedos? Vamos guardar junto? Você quer ajuda para guardar junto? Porque eu fico triste quando eu vejo os brinquedos assim na sala. Eu fiz uma ponte com a criança dizendo o que eu sentia. Eu não dei só uma ordem. Não deu grito, não deu agressão. E aí uma outra coisa, na relação íntima, afetivo-sexual, é isso também. Como eu me senti? Eu me senti desprestigiada quando você não me apoiou na minha decisão profissional. Eu me senti triste. Então, os sentimentos básicos, falar emoção, afeto, triste, alegre, me senti desprezado. E aí a pessoa fala assim, o que você gostaria que eu fizesse? Eu não percebi. Aí se comunica com o outro. Porque senão essa comunicação não funciona. Você não gosta de mim, você não fez o que eu gostaria que você fizesse. O outro pode dizer, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, mas eu quero fazer.
Então vai lá e aprende. É o quê? É terapia, é ler um livro, é assistir um curso. Eu fiz curso de paternidade em ser pai, né? Eu moro com uma adulta, uma adolescente e uma criança. Temos laços consanguíneos, né? São minhas filhas e tal. E... né, Você tem 3 filhas? não, uma adulta, adulta, sou casado com adulta, tenho contato com adulta, nós temos 2 filhas, né? E uma adolescente e uma criança. E é isso. Eu tive que fazer um curso, ler sobre o assunto, para recebê-las como pai. Tive que conversar, entrevistar outros homens, para tentar minimamente mitigar, né, aquilo que eu aprendi, né, no geral da sociedade, que o pai não precisava entregar tanto quanto a mãe. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu vou justamente, para ter intimidade com alguém, eu tenho que querer compartilhar fundamentalmente como eu me sinto, né? E o que eu preciso para ficar com mais segurança. Ó, estou precisando de tal coisa, outro pode entregar. A pessoa pode dizer assim, agora eu não consigo entregar o que você precisa. Só consigo entregar X. É suficiente para você? E você tem que pensar, é suficiente? Vamos trabalhar isso? Temos um prazo? A pessoa fica saturada, está incomodando. Então tem pessoas que têm conflitos em relacionamentos durante anos. Conflitos pelo mesmo motivo. Você teve uma boa referência em relação à paternidade? Tem uma coisa com meu pai, que eu tive uma relação boa com meu pai, era uma pessoa que ia muito à minha casa. Meu pai, né, ele ancestralizou em 2003, né, 2004, ele ancestralizou. E já faz algum tempo. Mas o que era interessante na relação com meu pai? É porque com 14 anos, aos 14 anos, eu perguntei, pai, o que eu faço quando eu estou afim de uma menina? O que eu faço? Meu pai me deu uma resposta sobre isso. Essa resposta tinha a ver com sentimentos, com a emoção. Então, tive uma relação boa, que é uma conversa que eu fui saber depois, que nem todos os meninos que eram adolescentes nos anos 80, como eu fui, o pai conversava sobre meninas de uma forma que era falar de afeto, falar de amor. Então, eu tive esse momento com meu pai. A gente viveu junto, né? Meu pai era casado com a minha mãe, né? Eu tenho um irmão Marcelo e tenho um irmão Rafael. O Rafael é filho do meu pai, mas não é filho da minha mãe, né? O Rafael mora em Portugal atualmente e tal, meu irmão. E de um outro relacionamento do meu pai. E o Marcelo, meu irmão, com quem eu fui criado, porque meu pai era casado com a minha mãe, né? Minha mãe Glória, que tá aí, que nasceu em 1950, minha mãe. É de 1950. Até não, é porque eu pergunto isso em relação às nossas referências, porque eu tive uma referência muito boa. Eu tenho, né? Meu papai tá aí. Sobre o que é ser um homem dentro de casa, o que é ser um pai. Sendo que as referências que a gente se constitui não é só o que a gente tem dentro de casa, e como se fala dos moldes da sociedade, o que a sociedade dita sobre a gente. E aí você, para querer aperfeiçoar isso e se tornar um pai melhor do que você poderia ser, você fez um curso, se falou. Sim. E então tem coisas que a gente precisa fazer, essas quebras geracionais, né? Até a forma como a gente se comunica, do exemplo que você trouxe da melhor comunicação que a gente pode dar para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Que é as coisas que a gente, quanto indivíduo preto, a gente escolher se relacionar e constituir família com pessoas pretas, a gente tem que entender nas nossas individualidades. Tanto agora com esse conceito que você trouxe do racismo afetivo, tanto que, cara, nós somos um povo, estamos no subemprego, estamos com a nossa psique perturbada, a gente tem um medo da vida, a gente tem a luta pela sobrevivência. Como isso também não vai perturbar as nossas relações, mas como também a gente tem que saber separar as coisas, né? Saber o que é... O que eu quero dizer é não deixar escapar, que eu acho muito difícil, mas escapar no sentido de culpabilizar o outro e buscar problema onde não tem dentro das nossas relações por conta do que vem de fora. Isso é muito
muito dificultoso. Eu acho que muitas das vezes relações maravilhosas entre pessoas pretas que poderiam continuar por muito tempo se quebram por conta disso. A gente traz os problemas de fora, que realmente é muito doloroso, mas fica aí o conselho da gente cada vez mais se cuidar, né? É uma luta eterna pela cura. Não sei em qual geração isso vai acabar. Sim. Mas eu acho que isso é sobre isso também, né? Não trazer problema de fora, que na verdade não é de fora. Ou trazer isso, né, por exemplo, estou muito aborrecido com tal coisa. E você também saber onde você tem que gastar energia. Tem problemas que você não vai dar conta. Você tem que buscar suporte. Então, eu tive um problema com a parte elétrica de casa. Eu não vou pegar um tutorial no YouTube e montar minha rede elétrica. Eu vou ver quanto eu tenho de recursos e contratar um profissional. Pronto. Senão eu vou ficar esquentando a cabeça como eu resolvo o problema com as tomadas e com o disjuntor que desarma quando eu ligo o chuveiro elétrico. E aí esse problema vai escalar, porque eu não tenho ferramenta para resolver isso. Então é muito importante saber, eu tenho ferramenta para resolver o quê? Eu estou muito insatisfeito no meu trabalho. Uma pessoa fala para a parceria, por isso que eu estou me sentindo dessa maneira. Outra pessoa pode dizer, vamos fazer um plano? Você quer tirar férias, depois das férias, sair desse emprego e a gente pensa você retomar a carreira que você sempre quis? Eu te ajudo nisso. Vamos tentar fazer isso? É uma alternativa. Outro pode dizer, não, vai largar esse emprego. Tão bom esse emprego. Paga as nossas contas. Vamos ter que revisitar. Fazer economia de guerra, porque pode ser que esse emprego pague as contas, adoeça a pessoa. E esse adoecimento, nesse trabalho que é ruim, que é inóspito, faz com que a relação também seja afetada, o casamento, o namoro. Então tem que muito essa dimensão do que eu posso e o que eu não posso. A gente querer ser herói é um problema. Então assim, o que eu consigo entregar? Eu falo assim, tem coisa que eu não tenho energia para dar conta. Eu chamo alguém, eletricista, advogado. Eu chamo gente para resolver o negócio, uma coisa que eu resolvi. Eu falo, nem quero ler o negócio não, você resolve para mim. Como é que é esse contrato aqui? Eu não tenho ferramenta jurídica para ler um contrato de trabalho. Há uma empresa te contratou, aí tem uma cláusula que você acha boa, outra não é tão boa quanto aquela. A multa, você paga multa se não entregar o seu trabalho em tanto tempo. Você não sabe se aquela multa... Então, chama um advogado para fazer isso para você e vai te ajudar. E você vai ter que aprender, né? Fazer um curso rápido de direito para aquilo, um curso rápido de eletricista para aquilo. Eu acho que a gente quer resolver muitas coisas que a gente não consegue dar conta. Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Eu sou de 72, eu tenho amigos mais jovens da minha geração, amigos mais velhos. E, assim, algumas pessoas eu tenho a confiança de perguntar antes de tomar uma decisão em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, Babalô Ivanir dos Santos é uma pessoa que eu vira e mexe, eu pergunto coisas para ele. Mestre, isso aqui, sua opinião? Pergunto, né? Ele é um homem de 50, ele é de 54, ele é de 54, sou de 72, conheço ele desde que eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Agora eu tô na meia idade, agora ele é idoso, e a gente conversa até hoje, eu pergunto coisas para ele, né? Porque ele, como é um homem de 54, sou de 72, ele tem experiências que porque ele pode me ajudar. E eu fico naquela, poxa, quero ouvir tua opinião sobre isso. Né? E com outras tantas pessoas. Deu um exemplo aqui, que é um exemplo concreto aqui, específico, né? Quando recorro, mando uma mensagem. Mestre, sobre isso aqui, sua opinião. Porque eu não tenho um repertório sozinho para dar conta de tudo. Então, e se as pessoas quiserem também, muitas vezes alguns amigos me perguntam coisas, eu falo, eu não vou decidir por você, porque não tem ninguém melhor do que você para decidir. E nem vou dizer para você o que eu faria, porque o que eu faria é porque eu sou outra pessoa. Mas eu te pergunto, você está se sentindo bem com essa decisão que você está tomando? Essa é a melhor escolha para a sua vida? Você que sabe, a vida é sua. Você vai fazer com a sua vida o que for melhor para você.
Mas essa escolha que você está fazendo traz certos custos. Você está disposto? É a pessoa que tem que saber estar disposta. Eu, por exemplo, não tenho energia para algumas coisas. Tem coisa que eu não estou disponível para gastar. Então eu falo assim, não, eu quero evitar problemas. Então tem decisões que eu não escolhas que eu não vou fazer. Que não está no meu radar. Eu não vejo como oportunidade algumas coisas. Nem tudo é uma oportunidade. Porque depende para quem for. Né? Mas eu também não posso abandonar algumas oportunidades. Então, e essas decisões no tempo real, né? Não tem como voltar atrás. Eu vou decidir tal coisa, depois eu volto. Não tem como. E aí a pergunta que você me falou das 3 dicas. O que eu penso? O que eu sinto? E o que eu desejo? O seu desejo pode colocar sua vida em risco? Pode colocar a vida de pessoas que você ama em risco? E a vida não fala nem só da vida no sentido de risco, de morte. Eu falo também do bem-estar das pessoas. No seu tempo com essas pessoas. Né? Na sua trajetória com alguém. Eu acho que é muito isso. Então, por exemplo, eu procuro coisas que qualquer pessoa faz. Eu tenho uma mãe e tenho uma tia que elas são de 50 e 52, né? Então, hoje são pessoas idosas. E eu procuro uma vez por mês, não consigo toda semana, mas uma vez por mês eu estou com elas. Então, eu fui assistir Martinho, um musical com elas agora, né? Que elas gostam de musical, né? A Carla, minha parceira, minha companheira, minha esposa, namorada, não é tão fã de musical. A gente vê outras coisas. Tem um set que a gente vê. Com a minha tia, com a minha mãe, musical é certo assistir. Então assistimos tanto Alcione, um monte de musical a gente já assistiu. Você assistiu o meu? Assisti o seu, lógico. Você é maravilhosa. Maravilhosa. Porque fala aqui que eu falo. Pode falar? Pode falar? Obrigada. Pode falar. Maravilhosa, entregando muito bem, cantando maravilhosamente bem. Entendeu? Obrigada. Então é isso. Estava com minha mãe e com minha tia. Elas estavam lá, estavam lá, que entendeu? delícia. Que são pessoas que gostam. Então é isso, eu tenho um tempo para ela. Então assim, eu procuro ter isso para manter essas relações com as pessoas. Porque eu não vou conseguir amar todo mundo. E tem pessoas que eu vou dizer o seguinte, eu não consigo te dar o tempo que você precisa. Eu tenho um limite. Eu posso te dar tanto tempo. E tem pessoas que eu não posso dar tempo nenhum. Porque não tem a ver, a gente não combina tanto e tudo bem. Porque eu não tenho que amar todo mundo também. É muito difícil, mas é muito importante botar limite nas coisas, né? Principalmente disso. Muitas coisas na cabeça. Esse sentido aqui, o público aqui, o negócio assim, E baseado no que seu próprio livro diz, né? Fazer a pergunta tradicional, por que amamos? E você acha que é possível uma pessoa, ainda mais uma pessoa negra, viver sem amor? Sem amor, a vida ela fica mais difícil, né? Então, nós amamos porque o amor é um afeto fundamental. O amor é um afeto que eu considero que ele tem uma base biológica, também tem elementos culturais, elementos históricos, sociais, mas essas coisas são juntas. Eu não vejo uma contraposição entre natureza e cultura quando a gente fala de amor. Até porque as próprias ciências sociais já sabem disso, né? E os próprios ciências da natureza, que a gente chama da natureza, também sabem disso. Não há essa separação entre natureza e cultura, que é uma coisa que a gente fazia. Então, o amor é alguma coisa fundamental para a vida. E para a população negra, o amor é fundamental porque isso faz com que a gente possa se manter vivo, né? E também a gente possa se despedir bem quando for a hora da despedida. Né? Eu tenho sobre luto, falo sobre isso, ou seja, quando a gente ama bem e é bem amado, quando a gente se despede, depois dos ciclos necessários da vida, a gente pode se despedir com o gurufim que a gente faz, né? Bebendo a pessoa morta, né? Com a alegria daquilo que ela fez, daquilo que ela entregou para as pessoas que estarão aqui e que virão mais para frente. Por isso, sem amor, não dá não. Não dá não, ai que lindo, até me emociono. Vamos falar agora sobre o aplicativo. O que você acha de benefício ter um aplicativo voltado para as pessoas negras se relacionar? Se você já esteve lá, se quiser contar pra gente.
Eu acho que o aplicativo como o Denga Love, né, e essa ideia, né, do like ao love, eu acho muito bonito essa frase, essa ideia, porque as pessoas se sentem confortáveis, porque tem nos outros apps, né, outros aplicativos, esse elemento étnico-racial. Tem muitos estudos sobre isso, interessantes, né? Tem estudos em aplicativos que não circulam no Brasil, mas eu recomendo um livro, O Hiato e o Amor, da Josefina Praco, que tem um trabalho muito interessante, saiu, né? O livro dela saiu em 2024. Tive a felicidade de fazer com ela uma mesa, né, do lançamento do livro, e ela fala sobre os estudos, né, das pessoas que são mais recusadas, das que são mais aceitas, e os fatores raciais entram em cena. Então, por essa razão, ter um aplicativo como esse, numa sociedade que o racismo estrutural, sistêmico, afetivo, eles integram a sociedade, é muito importante para a saúde emocional da população negra, porque a pessoa fica ali e ela não vai ser repelida, né, por fatores fenotípicos, fatores raciais. Então ela vai ficar à vontade. Então eu recomendo Denga Love aí para quem é um bom aplicativo. Fica a dica aí, entendeu? Recomendação do Nogueira, tá me entendendo? Realmente, tipo, dentro dos aplicativos concorrentes, eu tá ali na busca por alguém, nem que seja por uma troca ali momentânea, como isso afeta a autoestima de um jeito absurdo, porque primeiro que eu não encontro um par ali que eu gostaria, né? Segundo que dificuldade de ser escolhida mesmo, ou de ir pra frente, da pessoa realmente se interessar, de não passar por esse lugar de só querer me encontrar com objetivos sexuais. Então, você está dentro de um aplicativo para pessoas pretas, eu acho que já te coloca num lugar um pouco mais confortável de você saber que, minimamente, a pessoa vai ter uma consciência ali de construção de família ou construção de uma base de relação através do respeito, de me conhecer para além do que eu posso ofertar quanto corpo, né, e também quanto intelecto. Então, é um espaço muito confortável. Minha autoestima vai lá em cima, porque nossa, gente, estou muito interessado na negona aqui. Então, eu acho muito importante o Denga existir. Parabenizo muito o Felipe por essa iniciativa, que se mantenha cada vez mais forte. Falei pra ele no meio do caminho que o pessoal da minha área lá tá presente, tá ligado? Tipo, chegou na comunidade, sabe? As pessoas realmente têm interesse em trocar entre si. Ainda mais a gente usar essa ferramenta aqui do podcast para iluminar as nossas próprias mentes e se fortalecer quanto comunidade. Muito importante. E vou deixar uma mensagem aqui, né? Eu sou celebrante de uniões amorosas. Então, pessoas que querem se unir amorosamente, querem fazer uma cerimônia, vocês podem me procurar. O meu e-mail é contatonogueira@gmail.com, Nogueira sem o i. Minhas redes sociais vão estar por aqui, em algum lugar, né? Aqui por aqui, né? Vão estar aqui colocadas aqui. E para quem tiver interesse em celebração de casamento, eu faço um percurso com o casal, né, com as pessoas que vão casar, a gente conversa, então fiquem à vontade. E aí o pessoal vai até pensando em celebrar uma parceria, né? O pessoal do Denga Love aí vai ganhar aí, de repente, vamos fazer um desconto. Se conhecer no Denga Love, vai casar com Nogueira, tem um desconto aí no casamento. Aí, ó. Aí vamos fazer uma parceria. Mas como é que você faz? Eu celebro casamento, eu sou celebrante certificado, eu fiz curso de celebrante. Catiúcia Ribeiro, que foi minha aluna, orientando de mestrado, fez um convite numa época para celebrar um casamento que ela não tinha, de um casal amigo. E eu fui celebrar antes da pandemia, aí comecei a celebrar casamento, era um programa da GNT nessa época, que era sobre casamento, e eu fiz o curso, né, de celebrante, e hoje celebro casamentos. Aí celebro casamento, eventualmente aparece um casamento para eu celebrar. Olha, tá vendo? Já fica a dica. Eu quero, tá? Só pra te avisar que quando meu casamento sair, você estará lá celebrando. Não, uma honra. Porque eu faço com o casal um percurso, né? Eu escuto, faço uma entrevista e procuro ali calcular os caminhos, né? Pra contribuir, né? Com essa trajetória. É isso. Então, pacote completo. Estamos encerrando. Você quer falar mais alguma coisinha? Não, eu quero dizer o sentimento de gratidão, né? Por esse convite e agradecer Denga Love Podcast por essa oportunidade, a gente poder espalhar um pouco
fazer uma difusão, né, do amor como uma energia necessária para nossa vida. Obrigado. Muito obrigada, Renato, por abrir esse caminho com a gente. Quero agradecer a todo mundo que esteve até o final, escutando, trocando. E é isso, o primeiro podcast do Like ao Love. Muito obrigada. Se você ainda não baixou o aplicativo do Denga, está disponível para o Android e para o iOS. Está disponível para o Android e para o iOS. Esse foi o nosso primeiro episódio. E a gente só tem a agradecer. Fica aí, que daqui a pouco vai sair mais alguns capítulos da próxima jornada. Muito obrigada.